Muito boa noite a todos. A gente sempre lembra que encontros como esses são bênçãos. A gente corre, pensamos, lutamos pela vida, educamos os filhos, lidamos com as adversidades. E a gente nós precisamos de um momento de reflexão para lembrar da vida maior. Então, nesse momento que estamos juntos, buscando a ajuda espiritual, evocando as forças do bem, vamos fazer isso com propriedade. Vamos fechar os nossos olhos com fé. Vamos evocar com a certeza do amor do Pai sobre cada um de nós. Nos ajudando, nos amparando, mas principalmente nos educando. Então vamos juntos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, soltar as preocupações do dia e aproveitar esse banho de luz que vamos receber com a oração do Pai Nosso. Que os bons espíritos estejam com a gente nesse momento, né? Graças a Deus. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. As verdadeiras propriedades, né? Instruções dos Espíritos. Pascal, Genebra, 1860.
aquilo que chegamos, encontramos, e aquilo que deixamos ao partir, temos apenas o usufruto. É um lembrete. Então, aquilo que herdamos quando nascemos, o berço, o nome, as honras, ou a pobreza, a miséria, o preconceito, é temporário. E quando partimos, o que levamos? Qual é a verdadeira propriedade? Aí ele vem e fala, aquilo que é do uso da alma, a inteligência, os valores morais. Legal, né? Quando eu era criança e fazia os estudos sobre a espiritualidade, e os livros, né? E eu me chocava assim, nossa, mas quanto padre nos umbrais, quanto padre vindo se vingar. Porque quando eu era pequena, eu olhava os padres com uma coisa, né? Uma idolatria até, um respeito muito grande. Então fica o seguinte, será que nós temos realmente a inteligência espiritual? Quantas pessoas usaram o sacerdócio, vestiram o arquétipo do pai, padre, pai, do grande pai, mas que não desenvolveram o arquétipo? Então, muitas vezes, nós nos vestimos de poder, mas não usamos o poder como deveria. O poder do saber, o poder da tarefa. Então, o que nós levamos não é a ilusão, é a desilusão. Ai, dói, né? Porque chega do outro lado, não tem jeito. A nossa vibração é o nosso cartão de visita. Não dá para falar assim, eu sou boazinha. Não dá para falar, olha, eu falei sobre o Evangelho. Se eu falar, é um ponto. Mas se eu praticar, é uma virtude. Esse é o desafio nosso, né? Então, a paciência dentro de casa, o cuidado aos animais, o respeito aos idosos, quantas e quantas virtudes que às vezes a gente no dia a dia, a gente sabe, mas esquece de colocar em prática. E quanto a gente nesse momento, que é esse desafio do momento final na Terra, não é que a Terra vai acabar, mas é a transição planetária, não é? Por favor. Né? E que são tempos chegados, anunciados, onde haveria choro e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale. Né? Quer dizer, já era anunciado pelos profetas que teríamos um tempo muito importante na Terra. Muito importante. Onde não daria mais para continuar carregando as mazelas. Nós poderíamos tentar na teimosia, mas que as coisas estariam acontecendo à nossa revelia. Quer dizer, independente da nossa vontade. É bonito, mas é duro. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Então, qual é o nosso principal objetivo? É conseguir capturar esses valores. Quando se fala sobre perdão, que se fala tanto e é tão necessário, a gente às vezes acha que está sendo magnânimo. Olha, como eu sou linda, né? Eu perdoei. E a gente fala com a pior das virtudes, né? Que é o orgulho. O perdão, nesse sentido da nossa vida, é o desligamento, é o ressignificar. Emmanuel fala que é muito importante, por exemplo, uma prática dentro do catolicismo, que é o confessionário, ir confessar. Ele fala que é muito importante porque, para nós, é muito importante desabafar, soltar. Mas não adianta ficar por aí. Não adianta só revelar aquilo que nos incomoda a alma. É necessário ressignificar, colocar um novo sentido sobre o que aconteceu. E só é possível quando a gente estuda o nosso comportamento. Só é possível quando a gente para perceber por que a gente está reagindo. Porque a gente não está agindo. Nós estamos vivendo uma época de reações. Nós estamos reativos. Né? Qualquer estímulo, a gente já está na defensiva. Qualquer situação, a gente já quer uma briga. E isso é muito ruim. E isso é que gera o nosso estado de pré-defesa. A gente já está em estado de vigília. Vai saber quantas pessoas hoje não dormem bem por causa disso. Estão vivendo insônias, estão tendo assédio espirituais durante a noite, né? Não se alimentam bem, não curtem o prazer do descanso, não conseguem descansar. Quanto vai saber que está associado a essa sensação de uma expectação? Estamos esperando algo acontecer.
E o pior, que não estamos esperando algo bom. E aí eu trouxe hoje para a gente pensar um pouco, porque é muito legal a gente também ter gratidão àqueles que abriram espaço, abriram o caminho, né? Aqueles que nos ajudaram a entender as coisas, que nos mostraram sentido para as coisas. Então, aqui são algumas frases, alguns pensamentos do Chico Xavier, falando sobre o mapa de trabalho que o Espírito trouxe ao reencarnar. Ao longo desse tempo, eu já escutei muitas pessoas falando assim, foi sorte, que coincidência que aconteceu na minha vida. Não dá mais para a gente acreditar nisso. Nem que foi sorte, ou que foi azar, ou que foi uma coincidência. Existem leis magnéticas da atração e repulsão dos fluidos que atraem situações agravando ou atenuando. Mas que sempre o conduto de tudo isso, aquele que dirige tudo isso, é o nosso espírito. Lógico que existem forças que nós temos que viver e pronto. Nós não podemos escolher muito, porque precisamos daquela tarefa. Mas existem muitas e muitas coisas que viemos agravando e modificando. Não é só aquilo que a gente tem que corrigir agora. Todos os nossos amigos espirituais se esmeram para que tenhamos na Terra o máximo de tempo no corpo. Essa é uma frase que a gente já falou bastante aqui na Seara, né? Então, existe um tempo realmente para a gente reencarnar? Está programado o dia exato que eu vou voltar para a espiritualidade? Não, o dia exato não. Porque, biologicamente, a gente pode ter tido um planejamento espiritual dentro dos padrões do perispírito-corpo para 80 anos. Só que o estresse acaba com a minha saúde, né? A raiva acaba com a minha saúde. Os maus hábitos acabam. Então, às vezes, eu não vou desencarnar com 80. Eu já desgastei um pouquinho. Eu vou desencarnar com 72, né? Com 60. Aí vai depender do livre-arbítrio. Mas o que é da atualidade é que a espiritualidade nunca fez tantos esforços como agora para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é uma verdade. Observam quantas pessoas hoje, instigadas, lógico, com a sua curiosidade natural, mas instigadas a descobrir novas fórmulas, novos mecanismos, novas alimentações, né, novas medicações, para promover o aumento do nosso tempo de vida. Né? Quantas pessoas pensam sobre a qualidade mental, as relações humanas? Então, com certeza, essa atitude da espiritualidade está influenciando, inspirando todos nós a encontrar saídas. Mas tem aquele momento que a gente tem que enfrentar. Há casos em que as longas moléstias são abençoadas preparações do nosso espírito para a vida maior. As mortes repentinas, as desencarnações improvisadas, quase sempre são provações e, às vezes, ocorrências inevitáveis no mapa de trabalho que o espírito trouxe ao reencarnar. Moléstias são situações abençoadas. Difícil de entender isso, né? Muitas vezes nós temos um familiar que está há anos numa cama, há anos com sequela de alguma doença, há anos sobrevivendo, não vivendo. Puxando, se sacrificando, e vai chegando no finalzinho, parece que a dor aumenta. Quantos de nós que tivemos essa experiência de testemunhar o sofrimento de quem a gente ama, quando a pessoa parte, a gente tem um misto de pesar e alívio. Não é verdade? Não é porque desejávamos que a pessoa partisse. É porque a gente sabe e começa intuitivamente, mesmo que a gente não estude a filosofia reencarnacionista, intuitivamente, nós começamos a saber na alma que aquela pessoa precisa partir. Não é interessante isso? Como o conhecimento se dá através da experiência. E aí, então, não é só um alívio porque me vi livre daquela dor. É um alívio por saber que aquela pessoa, muitas vezes, durante anos da sua vida, precisou daquele corpo, daquela enfermidade, daquela privação,
para burilar o espírito. Mas o que é esse burilamento espiritual? A gente dá muita força para aquilo que brilha e encanta os olhos. A pessoa que está numa cama, ela não tem tempo para pensar na vaidade, na beleza. Né? Você imagina uma pessoa que sempre foi muito forte, fazia, acontecia, decidia, e de repente ela tem que se ver aceitando receber um banho. Ela não é capaz hoje, sozinha, de ir ao banheiro, uma coisa tão simples que a gente faz, lavar as mãos. Né? Então isso é um chamado para valores, que é da alma, a humildade. Então a doença, por muito tempo, ela não é uma punição, mas ela muitas vezes é um expurgo necessário. E muitas dessas pessoas que passaram tanto tempo numa convalescência, num processo mórbido, muitas delas, ao deixarem o corpo, saem leves. Não saem mais com o fluido que estavam. Não saem mais com a dor que estavam durante o corpo. Parece que é outro espírito. E as mortes prematuras? Aquelas mortes porque a gente fala assim, puxa vida, Deus leva aqueles que são jovens e fortes e deixa aqueles que são velhos e que não servem para mais nada. Desculpa que eu estou repetindo o evangelho, tá? É assim que está escrita a argumentação. O que será? Será que é Deus que leva? Não, são as leis. Deus permite, mas são as leis. Quantas e quantas vezes um jovem desencarna porque ele precisava terminar algum projeto do passado, então ele tem poucos anos aqui, às vezes uma criança, meses, dias. Mas às vezes tem jovens que ele está voltando a certos hábitos antigos das suas reencarnações passadas, muito ruins. Que ao invés de estar crescendo, ele está dificultando a própria jornada. E ele está vindo de escândalo após escândalo, se comprometendo. E aí a morte infantil, a morte juvenil, a morte daquele irmão que tem tantos anos pela frente, aparentemente, é interrompida para que ele não prejudique ainda mais o próprio caminho. A morte, então, onde a gente às vezes vê algo tão tenebroso, é uma bênção. Então, olhar, transformando, ressignificar, olhar novamente, olhar com a compreensão. Tem coisas que a gente demora para aceitar, demora para dissolver. É natural que a gente sinta tristeza, tenha saudade, sinta o embate emocional. Mas vai de cada um de nós também trabalhar a compreensão, buscar respostas. Estejamos convencidos de que as longas moléstias são abençoados cursos preparatórios para que nos libertemos de muitos caprichos e muitos hábitos que pertencem à vida física, mas sem significação na vida maior. Pertence à vida física, caprichos, hábitos que pertencem aqui. O hábito é um condicionamento muito difícil de tirar. É muito difícil. É muito difícil tirar o hábito da inveja. Às vezes você está lá pensando na vida, querendo ser feliz, aí você vê um amigo seu vivendo uma coisa espetacular. Aquilo que você queria ter, que você queria viver. Ao invés de você falar, puxa, que legal, a gente tem aquele olharzinho assim, né, tortinho, né, amarguradinho, porque ele não eu. Então, esses péssimos hábitos de vivência, as perdas de saúde, por exemplo, a gente tem presenciado muitos casais que têm um compromisso familiar já assumido, já têm filhos. É um dos maiores, se não o maior compromisso na Terra, receber um filho. Porque nós somos agraciados com a tarefa de encaminhar. A gente tem que se melhorar para educar. Então, aquele que tem um filho, ele precisa se trabalhar para poder dar o melhor, para poder devolver a tarefa. Vocês imaginam, nas obsessões conjugais, quantos casais ali se perdem dias, horas, meses, disputando, brigando, com ciúmes. E às vezes o filho, ele vive a omissão sem que a gente perceba. Sobra muito pouco do nosso tempo saudável para brincar, para conversar, para direcionar, para escutar. A gente não escuta as crianças. E isso é uma obsessão tão real hoje que parece que não fizemos nada.
E às vezes essa criança vai receber esse impacto de que ela não é importante, porque a importância é a disputa entre os pais. Ela vai crescer com esse vazio existencial, que pode aflorar coisas do passado dentro dela. Pode aflorar traços da personalidade antiga que não são boas. Ou são perversas, mesquinhas, onde ela se vinga desses pais na sociedade. Ou então ela se torna muito submissa ao mundo, porque ela aprendeu que ela não é importante. E ela passa a aceitar o abuso. Entende que é uma discrepância na formação? Então, Yara, mas os pais são tão responsáveis assim pela vida de seus filhos? Calma, é um espírito em evolução, mas precisa de orientação. A nossa guarda, principalmente na infância e na adolescência, é uma responsabilidade grandiosa, sim. Então, nós nos tornamos corresponsáveis pelos caminhos que eles acabam seguindo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Se o indivíduo se enforcou... quando eu era criança, vocês me desculpem que eu estou muito saudosista, né? Quando eu era criança, lá em Barbacena, né? Estou muito saudosista. É que estava pensando nesse processo do estudo da espiritualidade, né? E uma das coisas que me encantavam e que me chamou a atenção, porque eu não sou uma pessoa amorosa ainda, né? Eu vou mais pelo lado racional. Para mim, o que me encantou foi a ação e reação. Foi isso que me convenceu. Que todo efeito tem uma causa. Que nada acontece por acaso. Foi isso que me cativou a atenção. E é em cima dessa lei que eu estou tentando aprender o amor. Se o indivíduo se enforcou em outra reencarnação, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda que toda criança pode cair. Já explico melhor. No processo de enforcamento, a vértebra que foi deslocada vem mais fraca nesse novo corpo. E em uma simples queda, a criança é acometida de paraplegia. Isso é uma reportagem que o Chico deu lá na década de 70. Vamos lembrar o seguinte? A espiritualidade nos ensina, então, que quando a gente agride o nosso próprio corpo, nós marcamos o perispírito. Nós mesmos modificamos a vibração celular do perispírito e aquilo fica uma matriz. E dentro do suicídio, é a matriz mais dolorosa que a gente pode estabelecer. Então, quando alguém, no desvario da sua mente, na situação de sofrimento que ela pode se encontrar e acreditar que ela não dá conta e que vai ter um alívio pela morte, causando a própria morte, e, por exemplo, no enforcamento, quando ela consegue se enforcar, ela desarticula as vibrações dessa área do perispírito. Fica uma marca. Passa-se o tempo, programa-se uma nova reencarnação e ela vem com predisposição. Ela vem, então, para ser uma pessoa que vai viver a paraplegia? Não. Mas ela atrai acidentes. E a facilidade que toda criança leva de um tombo, às vezes do braço da própria mãe, da cama lá, estava engatinhando e caiu, que acontece. A fragilidade perispiritual é que gera esse grande dano. Então, às vezes, a gente tem que ver que não foi obra do acaso. Foi uma condição que nós trouxemos ao reencarnar. São predisposições. Por isso que nós temos que buscar sempre a profilaxia da alma. Prevenção. Se a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo vai gerar consequências, por que fazemos? Desculpa a insistência da pergunta. Se a gente sabe que gera dor, por que insistimos? Se a gente já sabe que existe uma lei extremamente justa, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta aquilo que fez os outros suportarem. Gosto mesmo da lei de ação e reação, né? Até decora. Se nós sabemos disso, por que que a gente não muda o hábito? Por que que a gente pesa no ombro do outro? Por que que a gente vive reclamando? Por que que a gente mente? Desvirtua? Às vezes, o nosso próximo passo é a renúncia. Então, a gente está vivendo uma situação, parece que vai afunilando a gente, né? Vai nos pressionando a uma postura, a renúncia. Esquecer o que de mal nos fizeram
é muitas vezes afastarmos-nos de determinadas pessoas que não nos fazem bem. E que, ao contrário, são nossos adversários do ontem. Yara, mas dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, que uma e a outra são as mesmas coisas, não se fala sobre perdão? Sim. Perdoar é não carregar a mágoa. Mas, às vezes, nós ainda somos muito frágeis emocionalmente e precisamos desse tempo do afastamento. Precisamos dar um tempo entre a patologia que se vive. É incrível como duas pessoas que individualmente são ótimas na sociedade, mas juntas, uma desperta na outra o pior. Acontece isso. Separados são boas pessoas, mas juntas não combina o jogo. É melhor que se afaste. Porque ele diz assim, lembra de que Jesus disse que deveríamos amar aos nossos inimigos. Mas não disse que seríamos obrigados a conviver permanentemente com eles. Interessante a reflexão, né? Como é que ama um inimigo? Como é que a gente vai ter ternura, confiança para uma pessoa que a gente sabe que quer fazer o mal para a gente? Então, amar o inimigo é respeitar o estado que ele vive, as escolhas que ele vive. Não desejar o mal, não ter o movimento para a vingança, nem a vingança divina. Deus vai punir esse indivíduo. Que a gente tenha esse respeito, que é o amor, na sua prática. Amor, ternura, é um amor que já foi construído, já há confiança. A quebra da confiança leva, às vezes, séculos para ser reconstruída. Séculos e séculos. Por isso que ele diz assim, ó. As entidades sofredoras só respeitam uma coisa. Quando nós nos modificamos. Não adianta palavras, preces, cesta básica, acender vela, ajoelhar no milho, autoflagelo. Mas quando eles observam o quanto nos esforçamos para melhorar, eles nos dão um voto de confiança. Nos dão um voto de confiança. Sabe por quê? O obsessor é a nossa memória. Já pararam para pensar nisso? O obsessor, na verdade, verdadeira, não mente, viu? Ele vem lembrar. Ele vem lembrar aquilo que eu quero esquecer. Yara, você me traiu. Yara, você mandou me matar. Yara, eu fiquei lá no Pelourinho apanhando na época da escravidão porque você colocou essa situação. Ele vem lembrar. E ele, através dessa lembrança chamada intuição negativa, nos deixa num estado de alarme, de alerta. E esse estado de alarme, de alerta, só funciona, só vai sair desse padrão se nós provarmos para a nossa própria consciência que nós queremos fazer o melhor e estamos tentando. Não é nem para eles. É mudando a nossa vibração. Tem um jeito também, né? De disfarçar a presença dos obsessores. A medicação psicotrópica. Tira um pouco a nossa sensibilidade mediúnica e aí, por tempos, a gente fica aliviadinho. Não é assim? Mas o que acontece se o meu espírito não fez as mudanças vibratoriais? Logo, o meu corpo já fica resistente à medicação e eu preciso aumentar a dosagem porque o sofrimento está voltando. Então, vamos lembrar que o sofrimento psíquico tem diretas conexões com a nossa alma em débito. Então, eu queria agora que fechasse os olhos, pessoal que está em casa também, mesmo aquele que vai assistir o Evangelho depois, né? Fecha os olhos. Acomoda teu corpo em uma posição confortável. E agora lembra daquela pessoa mais difícil da sua vida. Aquela que foi a pedra no seu sapato. Aquela que lembrou como é difícil tolerar, entender, perdoar. E mentaliza que essa pessoa, você está entregando nas mãos de Jesus. Não está mais nas suas mãos. Mentaliza que de agora por diante,
você não vai mais se responsabilizar por qualquer sentimento que venha dessa pessoa. E que se você deseja ser feliz de fato, esse Mestre Jesus também vai ajudar que essa pessoa consiga ser feliz. E ainda mentalizando a figura do nosso Mestre, vamos pedir que a sua energia de cura agora entre em nossos corpos. Através da respiração, limpando todo e qualquer sentimento que não condiz com essa sabedoria maior que estamos procurando. Que alivie as nossas dores, mas sobretudo, reforce com muita força a nossa vontade de acertar. E assim, vamos agradecendo o nosso encontro e entregando essa oração a todos aqueles que sofrem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, graças a Deus. Uma ótima noite a todos, muito obrigada. Vão com a luz do Pai no coração. Muito obrigada, até um próximo encontro.